Olá pessoal, eu estou regravando então essa aula pelo fato que deu problema lá na gravação do Google Meet. Muito bem, então eu expliquei para vocês que nas aulas passadas nós aprendemos em relação aos componentes HTML, né? Então lá na tag body nós vamos ter vários componentes, né? O input, né? Que tem lá o input do tipo type, que recebe um texto. Nós temos o input, estou abreviando aqui, né, para ficar mais simples. Nós temos lá o input que recebe password. Então ele dava aquela alternância, né, para os caracteres que não é possível visualizar. E enfim, temos vários outros componentes. Os botões, tem o text area, tem o rádio, tem o select, enfim, tem o combo box, né? Enfim, tem várias opções. Então, esses componentes se utilizam aí nas páginas HTML para tornar a vida do usuário mais fácil, né? Beleza. Porém, para nós colocarmos cores, formatações, alinhamentos, dá para fazer aqui pelo HTML? Sim, dá para fazer aqui pelo HTML. Porém, isso vai ficar bastante confuso, né? Vai ficar configurações de estrutura, né? Ou seja, dos componentes aqui no HTML e as configurações de formatação, cores, alinhamentos, tamanhos, enfim, vão ficar tudo aqui no HTML, onde vai ocasionar uma certa confusão. Então, para tornar isso mais legível, foi criada uma questão de separação, uma questão de formatação. Então, nós temos um, uma formatação chamada CSS, né? Que ela tem o nome de Cascading Style Sheet. É uma folha de estilos para formatação. Olha só, Cascading Style Sheets é um mecanismo para adicionar estilo, cores, fontes, espaçamentos e vários outros a um documento web. Documento web, então, seria o documento HTML. Então, observem como que nós vamos fazer essa utilização. Existem várias maneiras de nós colocarmos o CSS em um HTML, né? Existem maneiras que eu vou escrever meu CSS em qualquer ponto aqui da página, o que eu acredito que é bem mais complicado. A melhor maneira de fazer isso e separar as coisas é nós criarmos, então, dois arquivos. Visualize, então, aqui, né? Existe aqui um arquivo chamado index.html. Praticamente esse arquivo é igual àqueles outros arquivos que vocês já criaram. A única diferença é o seguinte, que foi adicionado essa linha, né? Então essa linha, ela está dizendo que vai haver um arquivo chamado style.css que vai existir formatações nele e essas formatações vão ser aplicadas aqui na nossa página. O que muda, o que a gente precisa se preocupar aqui nessa linha de configuração? Apenas com essa parte, certo? Esta parte aqui onde está escrito então href é onde vai ficar o nome do nosso arquivo. Todo o restante é igual. Então a única parte que nós temos que nos preocupar é aqui, style.css. Se você tem um arquivo lá chamado estilo.css, você vai renomear aqui para estilo.css, né? No meu caso aqui eu tenho um arquivo chamado style.css, eu salvei ele com esse nome, e aqui eu estou fazendo, então colocando style.css. Vocês têm que tomar bastante cuidado com isso aqui, né? Então esses arquivos estão salvos na mesma pasta, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui, né? O index.html e o estilo.css. Então vamos para a parte prática agora. Eu defini
O meu arquivo de configuração de cores e alinhamentos vai ser o style.css. Então, vou fazer a abertura do meu index lá no navegador. Vou abrir aqui, ó. Abri no Firefox, já fez a abertura e já carregou a cor. Você pode visualizar que aqui no meu estilo eu defini o seguinte, que a minha tag body, né, a minha tag body que está aqui no meu CSS, ela vai ter um fundo numa cor vermelha. Então é o que está acontecendo aqui. Se acaso eu quiser fazer a troca da cor, eu posso simplesmente vir aqui, colocar blue, salvo o arquivo, salvei o arquivo e atualizo a minha página, vai ficar então com fundo azul. Se eu quiser que fique de outra cor, também tem essa opção, pink. Salvo o arquivo e atualizo, então vai ficar em uma outra cor. Dando sequência aqui, então, pessoal, olha só. Eu tenho a minha página aqui, né? Como disse antes, tem o body. Foi definida aqui a cor de fundo, então, do body vai ser rosa. Vamos colocar uma outra formatação aqui, né? Vamos colocar aqui um H1. O H1 é para definir, então, o tamanho do título. Quanto o H1 é o maior título e o H6 é o menor título. Então, vamos colocar aqui título 1. Muito bem, salvei. Eu venho aqui, então, no style.css, vou dar algum enter aqui, né? Vou escrever aqui H1, abrir chaves, faço o fechamento e vou definir, então, por exemplo, que a cor de fundo do H1 vai ser amarelo. Salvei, venho aqui, atualizo F5, olha só. Então, defini que o título 1 é a cor amarela. Então, assim segue. Vamos aqui criar um título 2. Título 2, vamos definir aqui que vai ser um H2 agora. Salvei, venho aqui no style.css e vou copiar e colar aqui. Vamos definir que a cor vai ser, de fundo vai ser ciano. Será que existe ciano? F5. Não, não existe. Acho que é ciano. Também não. Enfim, vamos colocar uma cor aqui verde. Opa. Aqui H2, né? Vamos definir aqui como H2. F5 está lá. Então, as configurações estão aí feitas. Vocês viram que para cada componente praticamente foi posto um fundo. É possível ainda inserir outras configurações, né? Aqui eu simplesmente coloquei o fundo, as cores de fundo, mas é possível você pôr outras configurações. No caso aqui agora, então, eu vou colocar a borda, né? Eu estou definindo então que a borda do H2 vai ser uma borda do tipo sólida, né? Vai ser uma linha sólida e vai ser uma borda na cor preta. Então vou salvar o arquivo, salvei o CSS, vamos aqui na página, atualizar, olha lá. Você pode visualizar que já ficou uma borda somente no H2, né? Vamos vir aqui, trocar o tipo de linha sólida para uma linha tracejada, né? F5 está lá. Na verdade, tracejada não, é uma linha pontilhada, são pontos, né? E assim segue. Tem várias outras configurações bastante interessantes que nós vamos aprender aí na sequência. Pessoal, um outro site bastante interessante que vocês podem utilizar para agilizar o processo de desenvolvimento de vocês é esse site aqui, jsfiddle.net. Então é interessante que vocês venham aqui, criem uma conta. Criando a conta, então vocês podem salvar os códigos de vocês, todo esse desenvolvimento lá na página. Por que isso, né? Você pode vir aqui e escrever
Esses códigos eles vão funcionar, mas se você atualizar a página, tudo isso que você escreveu vai ser perdido. Mas por que que eu falo desse site? Então aqui você pode vir inserir os teus componentes, os teus códigos em HTML. Vamos colocar aqui um título 3, né? Coloquei aqui uma H3. Vamos colocar aqui txt3, né? Então foi posto aqui, ó, a configuração do body, que o body vai ser pink, né? O H1 vai ser vermelho e vamos colocar aqui que o H3 vai ser cinza, né? Então, depois que você fez essas formatações, você apenas pressiona a RAM que essas configurações vão ser aplicadas aqui, né? Então, reparem que aqui no HTML, isso é questão desse site, tá? Aqui no HTML não é necessário colocar aquela formatação, aquela linha para dizer onde vem o arquivo de CSS, tá? Então, você simplesmente coloca o HTML aqui, aqui você coloca o teu CSS, define as tuas configurações, enfim, e a página vai ser exibida como ela fica, né? Então acredito que isso facilita. Se você precisar postar isso aqui lá no Classroom, você simplesmente faz a cópia desse arquivo HTML, salva e faz a cópia do arquivo CSS e salva ele também e posta os dois lá então.